Oi, gente, tudo bem? Sou eu, Radassa, mais uma vez aqui respondendo aos e-mails que vocês mandam. Apenas lembrando que dê like no vídeo, que assim o YouTube coloca no ranking melhor. Você ajuda o canal, você ajuda também as outras pessoas que têm as mesmas dúvidas, as mesmas questões. Apenas lembrando que se a pessoa estiver passando por algum problema psicológico ou médico, nada substitui a terapia profissional e medicamento. Nosso, o nosso canal é voltado para ajudar, tentando sanar esses problemas que o corpo às vezes somatiza. Muita gente pensa que tem magia na vida dela e não é. A vida às vezes se encontra em desequilíbrio por conta de decisões erradas que as pessoas tomam. Mas é muito mais fácil culpar a magia, dizer que uma vizinha, alguém fez magia e não foi magia. E quando é magia, a gente fala, é magia, pronto, acabou. Então hoje eu tenho aqui uma dúvida que é de uma jovem chamada Ellie. Eu vou dar a inicial do nome dela, eu não dou o nome aqui de ninguém. Olá, Radassa, tudo bem? Achei o seu e-mail no YouTube. Então, Radassa, eu estou me sentindo muito pesada e acabei entrando no seu canal por acaso. Gostaria muito que você pudesse responder uma questão minha. Pois então, meu falecido bisavô, que morreu antes de eu nascer, era feiticeiro. E pelo que me dizem, não era uma pessoa tão boa. Não sei exatamente que tipo de magia ele praticava, mas sei que ele tinha um livro chamado São Cipriano. E este livro permanece perdido na família. Inclusive, já gerou problemas. Não tenho uma religião definida, mas uma prima teve uma revelação na igreja de que este livro estava gerando muitos problemas. Ela estava tendo vários desmaios, Radassa. Enfim. Porém, de um tempo para cá, eu tenho sentido muito meu bisavô sem ao menos tê-lo conhecido, como se ele quisesse se comunicar comigo ou querer algum favor. Isso está me atormentando muito, Radassa. Eu não sei mais o que fazer. Você teria alguma dica? Sim, tenho dicas, Ellie. Dicas para você. Antes de tudo, vamos começar aqui. Você está se sentindo pesada? Você, claro, o planeta está passando aí com essa transformação toda aí desse vírus, está todo mundo negativo, está todo mundo mal, todo mundo nessa pandemia encarcerado dentro de casa, muito pessimismo. Isso daí possivelmente só agravou esse seu sentimento, essa sua sensação de peso, de negatividade. Então, seu bisavô, ele morreu antes de você nascer, ele desencarnou antes de você nascer. Então, você não tem uma opinião formada sobre ele, você não o conheceu. Então, esse aqui é um livro que eu tenho, eu já adquiri esse livro já tem quase 12 anos. Esse aqui é o que dizem que é o mais próximo e mais fiel ao da capa preta, tá? Esse aqui é a capa preta de veludo, tá? Essa aqui é uma edição em espanhol de 2008 e ela reproduz aquele livro antigo. É uma edição que se importou de trazer o máximo da originalidade dos livros de São Cipriano. Agora, eu poderia fazer um vídeo sobre São Cipriano, levaria até 1 hora explicando a vida dele e tudo. São Cipriano ele se converteu ao cristianismo, correto? Ele viveu no século III. Esse livro dele aqui, como eu já estou dizendo, é o mais original possível. Eu acredito que ele não é tão original assim, porque dizem que ele tinha discípulos que agregaram aqui algumas simpatias, feitiços. E esse livro aqui, eu vou falar bem para você a verdade, ele tem mais assim, ele tem a parte de história do São Cipriano, ele ensina um pouco de exorcismo, ele ensina aqui também parte de conjuros, para aprender a ler carta. Eu aprendi a ler tarô no começo, antes de fazer cursos, com esses livros de São Cipriano. Pessoas que aprendem a ler tarô com São Cipriano sabem ler de uma forma totalmente intuitiva, o que é muito legal. E aqui explica como encontrar tesouros. Eu não vejo assim tanta coisa pesada nele.
Agora, eu já obtive outras cópias desse livro em português no Brasil, que tem um autor aí que publicou há décadas atrás um livro intitulado São Cipriano, e ele agregou ali muitos símbolos negativos, sigilos, coisa pesada, porque esse cara ele era já de uma tendência mais maligna. E o intuito dele, na minha opinião pessoal, era distribuir, divulgar esses símbolos malignos. Na minha opinião pessoal, de Radassa, minha opinião, tá? Porque se você pegar esse livro do São Cipriano e olhar a obra que o cara tem, minha filha, é água com vinho, não tem nada a ver. Não tem nada a ver um livro com o outro. Ele nem conta a história do São Cipriano. Parece que o São Cipriano era um bruxo horroroso, ele não se atenta nem ao detalhe da conversão, de nada da morte do São Cipriano, que ele sofreu um martírio horrível, por isso que ele virou santo. Ele é santo da Igreja Católica. Aí esse mesmo autor, ele agregou ali coisas de Umbanda e Candomblé. Se o São Cipriano viveu no século III, como é que tem Umbanda e Candomblé ali se a Umbanda tem 100 anos? E o Candomblé é uma coisa, vamos dizer, do Novo Mundo, trazido aí pelos irmãos aí africanos. Então ele colocou ali uma salada mista, ele deturpou todo o ensinamento do São Cipriano. Falar das cartas, eu nunca vi nessa edição desse autor brasileiro. Pode ser que tenha em outras edições de outros autores, porque o pessoal comprava o São Cipriano para aprender a ler carta. Antigamente, eu não sei na época do seu bisavô, qual a idade do seu bisavô, por exemplo, mas é possível que ele tenha uma cópia também, mas para ensinar tarô, que era o suprassumo de 50, 60 anos atrás, ter esse livro para aprender a jogar tarô. Estou falando 70 anos atrás no Brasil, depois que virou o que virou. E quando eu digo isso mais assim, o que eu vi no Brasil, é a capa de aço, é a capa disso, é a capa daquilo, é puro marketing para vender. Porque quando o São Cipriano passou por essa terra, nem livro existia. Existiam manuscritos. Então o São Cipriano, ele tinha seus manuscritos, claro que fizeram coletâneas, e aí o pessoal colocou mais coisas, os discípulos dele, traduções erradas, coisas totalmente deturpadas. Eu não lembro a fonte agora, mas é uma fonte fidedigna, que eu me lembro bem, eu preciso buscar essa fonte, que muitos monges da Idade Média colocavam feitiços bem bizarros aqui, porque os monges eram os que detinham o conhecimento na Idade Média ali na Europa. E esse livro ele ficou muito famoso no norte da África, na Europa, ele chegou até Portugal. Mas vai saber como que esse livro chegou em Portugal, ninguém sabe explicar. Então, ali você vê cada feitiço bizarro. Um dos mais famosos é pegar um ovo de uma galinha uma galinha preta que colocou um ovo à meia-noite numa encruzilhada, uma coisa assim, que eu me lembro, isso tinha no livro já da minha tia. E a pessoa tinha que andar com esse ovo debaixo do braço uma semana. Você já imaginou quem, em sã consciência, num vilarejo cheio de fofoqueiro, com inquisição, aqui no Brasil também tinha inquisição, gente, não acha que a inquisição foi bem pesada no Brasil também, andar com um ovo debaixo do braço uma semana sem quebrar aquele ovo para fazer uma magia, que eu já nem lembro para que era. Eu imagino esses monges escrevendo ali, rindo da cara de quem ia fazer isso, porque eles iam pegar o incauto fazendo magia. Você está fazendo magia negra? Tem aqui neste livro, vamos dizer, não nesse, né? E muita gente também usou na Idade Média o nome de São Cipriano, do rei Salomão, para imprimir coisas que ninguém sabe se é verdade. Por quê? Porque tudo tinha que passar pela aprovação da igreja para ser impresso. Então escreviam ali, imprimatur, então podia imprimir. Então, enquanto esse livro ia para a gráfica, eles adicionavam coisas aqui absurdas.
E vendia, porque São Cipriano tinha fama, o rei Salomão tinha fama. E ninguém ia para a Inquisição, para o fogueira da Inquisição, se falasse, isso aqui é do livro de São Cipriano, isso aqui foi o ensinamento do rei Salomão, que era o que livrava a cara desse pessoal. Então tem muita coisa nesses livros que não é verdadeiro. Outra coisa, por conta dessa fama, má fama, vamos dizer assim, que o livro de São Cipriano adquiriu no Brasil por conta desse autor. Infelizmente, no Brasil, por conta também da ignorância religiosa das pessoas, essa falsa atribuição ao mestre São Cipriano de práticas e simpatias religiosas que não eram nem ligadas a ele, mesmo ele sendo um bruxo antes de se converter, porque até você pode observar que existem ali no livro materiais que nem existiam na época do São Cipriano. Então você vê que as pessoas somente usam o nome do São Cipriano para vender, para ganhar dinheiro. Infelizmente, esse livro, essa edição, sobretudo a brasileira, não falo isso com preconceito nem nada, por ser uma edição brasileira, mas sim pela atribuição que esse livro teve. Esse livro, eu acredito e sim, eu vejo, ele pode até abrir portais trevosos na vida de algumas pessoas, mas se a pessoa é bem protegida, tem uma fé, não vai afetar em nada. E tem muita gente que faz até coleção do livro de São Cipriano, dessa edição em português, e tira sarro. Agora, tem gente também que é muito influenciável, qualquer coisa que você fala, a pessoa desmaia, a pessoa tem delírio, não é? Então fica difícil. É uma histeria coletiva, tem gente que fala que bota fogo no livro e o fogo não pega livro. Claro, também as pessoas já sabem dessa histeria coletiva, e o livro também já é feito de um material que não é tão inflamável assim. Porque se eu pegar esse livro aqui e queimar as folhas, claro que vai pegar fogo. A capa é mais difícil de pegar porque é um papelão grosso. Claro que não vai pegar fogo facilmente, precisa jogar ali gasolina, vamos dizer assim. Só que o livro do São Cipriano tem coisas maravilhosas. Tem oração da cruz de Caravaca, tem orações de proteção. Tem coisa muito boa. Esse livro que eu tenho não tem nada de malefício, nada de coisa para magia de amor, não tem nada disso. Eu não entendo como é que esse livro virou outra coisa nas edições em português. Eu vou procurar esse livro também em inglês e depois eu vou dar aqui um parecer, vou falar o que a minha impressão sobre as edições ou a edição em inglês. Esse livro, claro, há décadas que ele existe por aí circulando, ele tem uma egrégora negativa, porque ali tem símbolos que não eram do São Cipriano. São sigilos que não eram do... Eu tenho aqui no meu livro os sigilos do São Cipriano, assinaturas, né? São outras coisas. Quando você vê o outro livro, é completamente diferente. São sigilos mais assim, barra pesada, não é? Esses sigilos aqui eu costumo ver em magia, já vi muitos, né? E não é nenhuma magia negativa, muito pelo contrário. Depende também do uso que você vai fazer, não é? E o que aconteceu? Esse livro, ele tem uma energia de fato negativa aí no Brasil. Pelo próprio imaginário popular das pessoas. Porque abrir aquilo ali e ver o que tem ali dentro, por favor, você abre isso aqui é um livro suave, isso aqui é água com açúcar. Isso aqui não é nada perto desse livro aqui, do Megeton, que dizem que é do rei Salomão. Dizem que são aí as clavículas. Eu não gosto nem de reproduzir, nem de mostrar esses sigilos, isso aqui é barra pesada mesmo. Mas a gente tem que ter, porque a gente tem que saber. O livro das artes negras, vocês nem imaginam o que tem aqui dentro. Se a sua prima vê esse livro aqui, então ela morre, ela vai desmaiar a vida inteira, vai ficar 24 horas desmaiada, Ellie. Porque, né, outro livro similar também, que por conta de gente mal intencionada, que ficou um livro meio barra pesada, que é um pouco, as pessoas têm um pouco de preconceito, esse aqui eu adquiri tem pouco tempo, porque eu sempre fui aconselhada a não comprar esse livro. Eu falei, eu vou comprar. É o livro de Enoque.
Porque tem muita coisa aqui que foi modificada. Tem muita coisa aqui que também foi perdida, adulterada, até em tradução, sei lá, né? Igual o do... Imagina esse daqui, Magia Enoquiana também. Não é? A gente tem que ler esses livros para se atualizar, para saber o que está acontecendo aí no mundo mágico, porque quando você aprende magia quando você é nova, as coisas vão mudando, o povo vai trazendo mais coisas, são mais tradições. Agora, que há uma histeria popular acerca do livro de São Cipriano, isso eu não tenho dúvida. Agora, sua prima desmaia, por quê? Por causa do livro de São Cipriano? Porque o livro de São Cipriano existe? Ou é porque o livro de São Cipriano tá perdido na família e isso já deixa ela traumatizada e ela desmaia? Sua prima tem algum problema fisiológico? Vamos dizer assim, ataque epilético? Você viu a sua prima desmaiando ou ela está dizendo isso por preconceito, né? Porque não quer que ninguém vá procurar quem é o São Cipriano? Vamos dizer, tudo é possível. Ou ela se autossugestiona e desmaia por causa do livro de São Cipriano. Então ela precisa de ajuda psiquiátrica, psicológica, porque não é normal, mesmo com esses livros aqui, barra pesada, como é que a pessoa vai desmaiar? Ela lê? Ela está tocando no livro? Você disse que o livro está perdido na família. E, vamos supor, você tem total certeza absoluta, as pessoas da sua família têm total certeza absoluta que seu avô tinha esse livro de São Cipriano, seja qual edição, qual o assunto que era? Não tem total certeza. Você não conheceu o seu avô, você não tem uma opinião formada. Muita gente da família, às vezes, não gosta de um parente. A minha bisavó, por exemplo, ela era médium e eu a conheci criança. Quando ela apareceu na minha casa, eu tinha 5 anos. Eu vi essa senhora rodeada de luz. E ela pegou na minha mão, ela viajou, sabe, um dia para me ver. Ela foi me conhecer. E ela pegou na minha mão e eu lembro que ela tocou na minha cabeça e me abençoou. E eu peguei na mão dela. Quando eu peguei na mão dela, eu senti uma energia tão boa que até hoje eu sou capaz de descrever. Exatamente. Correu assim, como se fosse um choque elétrico e veio no meu coração. Uma energia muito boa dela. Ela era benzedeira, ela tinha tipo um hostal que se diz, uma pousada, assim, uma coisa assim, em Brasília, perto de um hospital que era referência para tratamento de malária, tuberculose. Eu não sei o nome desse local exatamente, eu posso até averiguar com meus primos. E ali ela hospedava essas pessoas que tratavam dessas doenças infecciosas. Não era assim uma pensão, né, que se chamava, para qualquer um. Porque ali ela abrigava doentes, ela era uma pessoa extremamente limpa. Então ela sabia da asepsia que tinha que ser feita para receber essas pessoas, para ninguém se contaminar. Ela benzia todo mundo. Ela ensinava banhos para essas pessoas para amenizar a dor, as feridas delas, pessoas com lepra. E claro que concomitantemente essas pessoas eram instruídas também por ela a continuar o tratamento médico. Porque é importante você ter o tratamento médico e você pode aliar o seu tratamento médico com uma terapia alternativa. E ela era do tipo de pessoa que deixava até a diária mais barata para essas pessoas. Quem não podia pagar, às vezes ia embora sem pagar. E ela criou uma tia minha, outra tia minha, que eu tenho dezenas, centenas de tios, avós. E eu encontrei com essa minha tia no Brasil agora quando eu fui, porque eu não conhecia muito bem essa minha tia. E a minha tia falou horrores dela, falou que ela era uma bruxa, que ela era uma louca, que falou coisas horríveis a respeito da minha bisavó. E ela foi a única pessoa que falou mal. Aí, quando eu fui me inteirar acerca da pessoa que era minha tia, e eu também vi o que ela tentou fazer comigo, ela tentou me extorquir no Brasil. Ela tentou se aproveitar de mim, né? Porque eu moro fora, então ela queria, vamos dizer... Eu falo mesmo, porque é verdade, não tem por que mentir. Eu teria vergonha de mentir uma coisa dessa. E aí todo mundo da família falou, você fica esperta que a fulana é assim. Você faz, ela não reconhece. Eu falei, eu faço de coração as coisas. Aí eu me inteirei que minha bisavó criou a minha tia, deu do bom e do melhor, então ela não reconhecia. Então eu perguntei assim, só para me inteirar mais de histórias, né, para trazer até para o canal. E ela falou cada barbaridade, ela não foi capaz de falar uma palavra boa sobre a minha bisavó.
Aí eu descobri por quê, porque ela queria tomar a pensão da minha bisavó e transformar aquilo em outra coisa. Então você atente aí, Ellie, por que falam mal do seu bisavô? Se é porque não gostavam, se de fato ele era uma pessoa ruim. Pela vibe aqui que eu tô sentindo, até através da minha mentora, ele deveria ser no máximo, um mago cinza. O que é um mago cinza? É uma pessoa que sabe se defender, que sabe mandar de volta coisa ruim que mandam para ele. Ou também, como eu já te disse, ele poderia ser uma pessoa totalmente incompreendida. Quem é que está julgando o seu bisavô, dizendo que ele era uma pessoa não tão boa? É uma pessoa boa mesmo, de caridade, de coração puro, que está falando que seu bisavô não era uma pessoa boa? De qualquer maneira, ele sendo bom ou não, você tem que agradecer por ele ter passado nessa terra, que você tem genética dele, você tem também um pouco da mediunidade dele, entendeu? Por isso que você sente ele do seu lado. Ele não é um encosto, ele quer talvez revelar para você que ele não era essa pessoa tão ruim que estão falando. Existe muita fofoca, muita mentira, muita inveja, muita incompreensão por parte das pessoas quando elas veem uma pessoa que tem um dom, que uma pessoa sabe jogar cartas, e principalmente na época que o seu bisavô viveu. Imagina aquilo para ele. Ele se assumir como um bruxo, um feiticeiro, sei lá, um mago, vamos dizer assim. Você chama ele de feiticeiro, né? Vamos dizer assim. Podia ser um bruxo do bem também, qual o problema? Um benzedor, uma pessoa que desfazia trabalho e mandava o trabalho de volta, ou alguém aprontou com ele, ele mandou um. Problema dele, quem tem que julgar ele é Deus, não somos nós. Agora você presta atenção aí na sua prima. Você diz que não tem uma religião definida. Eu ia sugerir para você acender uma vela, intenção à alma dele, pedir para rezar uma missa, intenção à alma dele, se ele fosse católico e você católica. Mas como você não definiu aqui a religião dele e fala que você também não tem uma religião definida, eu sugiro que você faça assim, que é um ato de caridade que você vai fazer por ele, independente de qualquer coisa. Você pensa nele, se você conheceu assim ele por foto, a figura dele, ou o nome dele, que fulano de tal tem a sua alma elevada, em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, por favor, eleve a alma de fulano de tal. Só isso. Quando você estiver sozinho, eu sentir que ele está perto, ele não é um encosto, talvez ele está tentando até te proteger de alguma coisa, ele está tentando tirar essa negatividade, esse falatório que fizeram. Porque é muito triste, você já pensou você ajudar as pessoas, ser um benzedor e o pessoal depois te difamar por intolerância religiosa? É um exemplo que eu estou dando, não sei se pode ser aplicado aqui, a minha intuição e a minha mentora não estão falando mais nada. Só deu aqui que ele poderia ser no máximo um mago cinza, não apareceu que ele era um mago negro, não apareceu de fato. Se aparecesse eu falava também, sem problema. E é isso, e se você está sentindo a presença dele, se ele quer falar alguma coisa com você, se ele quer se comunicar, isso significa também, em partes, que ele tem alguma permissão do mundo astral, do mundo espiritual. Não é? Um parente falecido da gente, principalmente que você não conheceu, ele tem autorização, ele não é encosto. Ele não é encosto, é diferente. Você pode também ter parentes, ancestrais obsessores. Mas isso é outra situação que não se aplica aqui, tá? É muito diferente, são contextos completamente diferentes. E você não fica atormentada, não se autossugestione. Ele vai entrar em contato com você através de sonho, muito em breve. Começa a fazer isso, pede para que a alma dele seja elevada, que vá para um plano melhor, que esteja confortável, que esteja bem. E é isso, minha amiga, fique em paz. Que a paz do Senhor esteja sempre sobre você, sobre o seu lar. Não tenha medo, você também é médium. Você pode trabalhar sua mediunidade, mesmo não tendo nenhuma religião específica. Ok? Um grande beijo, eu vou entrar, que vai vir uma chuva bonita, uma chuva abençoada que vai limpar e vai nutrir as plantas. Um beijo para vocês. Obrigada.